Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Banda em Pauta em dueto. É aquele formato que a gente faz com um convidado especial para falar um pouco da história dele, falar um pouco das experiências com banda de música e um pouco da forma como está atuando nas bandas de música por esse Brasilzão afora. Hoje estou recebendo aqui a minha amiga Juliana Soares. Ela é clarinetista, professora e pesquisadora envolvida desde muito cedo com bandas de música. Tudo bem por aí? Seja bem-vinda, Ju. Fernandinho, tudo bem? Tudo bom? Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada por me receber. Obrigada pelo convite. Satisfação estar aqui novamente. A gente sempre está por aqui, né? Muito honrada por compartilhar minha pesquisa. Aliás, nesses tempos tão sombrios, sobretudo aqui no nosso país, eu Verdade. torço para que todos estejam se cuidando e um ajudando o outro, numa era tão obscura em que a ciência se faz tão necessária. A pesquisa precisa ser valorizada, não é? Precisa ser difundida e apoiada, e é justamente grupos como esse, lives como essa que você promove aqui, que podem ajudar muitas pessoas. E eu acredito também, Fernandinho, que é importante a gente se colocar solidário e sensível às nossas bandas e também aos pequenos grupos instrumentais e às comunidades tradicionais que fazem música, por exemplo, os foliões de reis, os congadeiros, os jongueiros, os grupos de catira, os grupos tradicionais de maracatu e por aí vai, né? E por aí vai. Muitos muitos desses grupos ficaram sem apoio, sem atividade, ficaram completamente desassistidos. Então, é importante, inclusive, a pressão aos administradores públicos para a preservação dessas culturas. Então, é importante trabalhos como o que você faz aqui, e eu agradeço muito. Eu estou muito lisonjeado com a sua fala. Obviamente, a gente não pode realmente deixar de nos solidarizar com tantos acontecimentos desde o ano de 2020 e estamos fazendo a nossa parte, né, Ju? Estamos falando de banda, estamos falando das manifestações musicais locais que são compostas por pessoas e pessoas que estão muitas vezes desassistidas, pessoas que estão com as suas atividades, né, estão impedidos de realizar suas atividades. Sim, E a gente vai fazendo, vai tentando. Acho difícil hoje uma pessoa no Brasil que não tenha sido atingida, né? Seja por um sim, amigo, pela impactada. perda de um familiar, um amigo, e, e por outro lado, a gente fica também nessa situação difícil de não poder atuar presencialmente. Então, Sim. a gente vai fazendo, né? Vamos falando de banda, Uhum. falando de música, trazendo essa relação com a ciência tão necessária nesse momento. E Exatamente. dentro do nosso escopo, a banda de música na universidade, na pesquisa, o porquê dessa importância. E eu também estou muito feliz de estar recebendo você aqui, que tem uma representatividade. Já estamos juntos aí em vários projetos, várias lives, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais específico de você. Como de praxe, assim, a gente começa falando um pouco mais do histórico do convidado, do histórico de vida, como que a banda chegou na sua vida, se o clarinete foi sempre a sua primeira escolha de instrumento ou teve alguma mudança nesse percurso. Vamos Ah, começar por aí? vamos lá, vamos lá. Bom, Fernandinho, eu sou paulistana, né? Ah, e eu comecei numa banda na Assembleia de Deus. A banda se chamava Clarins da Justiça. Opa, muito significativo esse nome. Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje. Então, bom, eu era adolescente e tinha muita menina nessa banda.
E Olha eu, que legal. e eu queria também ser uma dessas meninas, né? Eu queria. E alguma coisa, Fernandinho, no clarinete e na banda, me alucinava. Eu tinha por cerca de 13, 14 anos, e aquilo alguma coisa fazia com que eu ficasse encantada com o clarinete, com as meninas tocando clarinete e a banda, aquele volumão, né? E aí, então, eu vou entrar. Eu já fazia parte, né, de grupo de jovens, já vinha cantando desde criança, né, no grupinho das crianças. Estava E envolvida aí, musicalmente na comunidade, né? sim, e aí, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu quero tocar clarinete, eu quero fazer parte da banda, eu também quero estar lá, e fui, né? Eu tive minhas primeiras lições com a primeira clarinetista dessa banda, né? E aí, depois de um tempinho, já comecei a integrar. Ah, e aí, depois, Fernandinho, tocando lá, né, os arranjos da harpa e outros arranjos também, eu fui para a ULM, a antiga ULM, né? Hoje em dia é EMESP, né? Escola Uhum. Municipal do Estado. Escola do Estado. Isso. Aí lá eu comecei a ter aulas com o professor Atinilo Pacheco, que era primeiro clarinetista do teatro. Tive também com outros professores, né? E foi uma descoberta muito especial, porque eu comecei a estudar o repertório do clarinete. Então, Isso, essa já foi um amor à primeira ouvida, foi. porque é pelo som, né? Claro, já foi uma coisa assim, à primeira vista o clarinete já te chamou a atenção, e daí quando você partiu para esse processo de profissionalização, de aperfeiçoar, você já tinha então na sua cabeça muito bem definida que é o clarinete que você queria e já partiu para o repertório. Sim, sim. Não, não sei lá, engrandecendo o meu instrumento, Fernandinho, mas o som do clarinete, a sonoridade do clarinete sempre me encantou. Eu sempre fui apaixonada pelo som do clarinete. Se alguém me perguntar, Juliana, como é o som do clarinete, né? Por exemplo, se uma pessoa que não tem a audição e eu tivesse que descrever o som do clarinete para essa pessoa, eu diria: olha, é um som suave, é um som aveludado, é um som redondo, é um som maravilhoso. Tem tudo, tudo que precisa tá ali no som do clarinete, né? É, Tem olha uma, só, né? Tem uma coisa interessante no meu histórico de vida também, porque tem essa coisa que é muito comum do clarinetista tocar saxofone e vice-versa, né? E os meus primeiros Uhum. professores de saxofone na banda, eles eram, na verdade, clarinetistas. Eu demorei Uhum. muito para ter aula com um professor que dissesse assim: o meu instrumento é o saxofone e tal, né? Tá. E isso é Uhum. uma referência para mim também, porque depois, quando a gente vai estudar, você vai descobrir, né, o saxofone clássico, né, ou o saxofone erudito, que você percebe essa Uhum. diferenciação da sonoridade, é muito mais próximo de como se pensa a sonoridade do clarinete, né? Então, Sim. acho que desde o começo essa referência do clarinete também me acompanha, assim, essa sonoridade limpa, centrada, né, clara. Tem Uhum. um álbum muito legal que eu não sei nem porque que eu vou citar, porque eu não vou lembrar o nome do Não, pode. agora que é do Imagina. Paulo Moura. Tá. Eu não vou lembrar o nome do álbum, mas ele faz com que a Big Band dele, assim, e tem Uhum. diversos solos de clarinete. É o álbum que vem no livro dele, naquele livro Tá. chamado Solo Brasileiro. Aí, se alguém estiver Uhum. assistindo a gente, quiser procurar, consegue encontrar. O livro chama-se O Solo Brasileiro, de Paulo Moura, e vinha um CD de música junto que é fantástico, sonoridade linda. O Paulo Moura é perfeito, né? Uma Sim. referência para nós assim, né? E eu só quis É atrapalhar mesmo verdade. sua fala, só dar uma Imagina. cortada, porque realmente a Imagina. sonoridade do clarinete na banda ele é peculiar, ele é importante
Para manter determinados temas, né? Os trios dos dobrados, tem muito Uhum, essa sonoridade das madeiras, do uhum. clarinete. Quando se quer fazer aqueles crescentes que vem do pianíssimo na banda, o clarinete é fundamental nessa função, né? É fundamental, Fernandinho. É fundamental porque é um instrumento muito versátil. A gente, inclusive nas bandas, a gente faz papel das cordas, né? A gente consegue também, claro, os outros instrumentos também, obviamente, mas a gente consegue ah, ah, uma diversidade de articulações, não é? Ah, e fraseado também. Então, isso me chamou sempre muita atenção no clarinete, no instrumento, né? Na aparência do instrumento também. É um instrumento maravilhoso. E sem dizer que eu vou falar para você, viu? Em alguns festivais eu toquei saxofone barítono. Um instrumento pequeno para carregar é uma mão na roda. É uma belezinha de se carregar nessas situações. Bom, aí você então tendo muito bem claro o clarinete, o instrumento que você queria, você começou então a estudar na EMESP, aí começou a se profissionalizar então, né, Ju? Pensando já no instrumento. E você já tinha nessa época uma projeção assim, eu vou ser professora de música, vou ser musicista, você já vou pesquisar, você já tinha isso em mente? Fernandinho, quando eu ingressei na antiga ULM, né, eu já era isso que eu já tinha decidido, estava Já já estava fechado. fechado, não tinha nem negociação comigo mesma, né? Era isso e acabou. Aí, Fernandinho, eu prestei o teste para a Banda Sinfônica Jovem do Estado, eu passei. Hum, E foi aí longos 6 anos, 6 para 7 anos, opa! muito, muito bons, muito bons. Aquele repertório de banda sinfônica, repertório de banda, né? Banda musical Aham, também. Foi um aprendizado muito grande. Aprendi bastante ali com a maestrina Mônica Giardini. a Mônica. Também fui para os festivais em Tatuí, onde eu tive ali outros professores. Fui regida pelo maestro Dario Sotelo, foi uma experiência muito enriquecedora. Né? Aprendi também outros repertórios mais pesados, mais densos para a banda. Né? Foi ali que eu pude perceber também, Fernandinho, com essa experiência em banda sinfônica, o Uhum. quanto a banda de música é especial, o quanto a banda de música tem capacidade para se expandir além do que ela faz. Ela é mais do que ela mesma, né? A banda sinfônica, a banda de música. E aí também, juntamente com essa minha atuação em banda, eu fui atuar em outras, né, em outras bandas menores, banda municipais, né? Uhum. Eu fui para Embu das Artes, eu fui para Mauá, não a Lira de Mauá, Municipal de Mauá, fui para Ribeirão Pires e fui para São Bernardo do Campo. Passei longos 10 anos em São Bernardo do Campo, que foi uma experiência maravilhosa. Ali eu aprendi o que eu não tinha aprendido, Fernandinho, em banda sinfônica. Foi ali que Uhum. eu acredito que foi o maior aprendizado, porque eu toquei quase de tudo. Eu só não Essa toquei música banda é. indiana, sabe? Porra. Essa eu não tive o prazer ainda. Mas essa banda era uma banda tradicional, uma banda de música tradicional lá em São Bernardo do Campo? Sim, São Bernardo do Campo é a banda municipal. Ainda Aham. ela está ativa agora, eu acho que por conta do isolamento social, né? Por Certo, conta da pandemia, eles estão em isolamento. certo. Mas essa banda ela é bem antiga, ela vem desde a década de 70, se não me engano. Os funcionários eram da prefeitura, né?
e foram se aposentando aos pouquinhos, né? Teve lá os seus regentes, depois o regente trocou, aí veio um outro, e foi aí que um pessoal mais novo entrou, porque já a banda estava ficando pequena, né? Então foi Certo. contratado um pessoal mais jovem. E aí que a banda ficou legal também, porque Aí mistura, né? misturou um pessoal da velha guarda com os mais jovens. E aí era uma festa, né? Então a gente tocava de tudo, tocava samba, tocava machixe, tocava hino, dobrado, tocava de tudo. Aí o E bicho tocava pega pra em gente. tudo também, Em né? tudo. Fazia apresentação na praça, no coreto, estava nos desfiles, estava nas inaugurações, era uma coisa maravilhosa. Então foi também um aprendizado muito grande, Fernandinho. E eu decidi que ali, por conta de perceber toda essa versatilidade da Aham. banda, eu queria pesquisar. E eu esqueci de mencionar que quando eu estava nessa banda, eu ingressei na Unesp para fazer o bacharelado em clarinete. E Aí a aí coisa ficou séria já, mesmo, hein? eu já decidi, tá, eu estou Ô, estudando Ju, clarinete, mas eu vou pesquisar a banda. agora a gente vai falar, eu dou umas interrompidas assim, ainda tem o lag para ajudar, ainda tem. É, eu tive na sua defesa do mestrado, lá na Unicamp, pude Aham, acompanhar um trabalho primoroso que nós vamos falar já já na sequência aqui. E li uhum, alguma coisa sua, li o resumo que você mandou também. Essa, eu fiquei pensando quando você falou desse ponto de encontro em São Bernardo do Campo, que tem uma das características que eu vejo que é um potencial da banda, que é a característica de não fechar, de a banda não estar fechada naquele estilo ou só naquele lugar. É claro, tem as linhas, né? Que nem você mesmo falou, tem a banda sim, sinfônica, tem a banda que é mais de marcha, tem a banda de coreto, enfim, tem N bandas, a gente fala de aham, bandas. Mas uhum, todas elas têm um pouco dessas características todas. Sempre tem música erudita, mas tem música de rua, tem dobrado, tem marchinha de carnaval, sempre tem. E essa característica, ela abre o sim, caminho para o músico que está na banda trilhar o caminho que ele quiser depois, se ele quiser tocar música popular, se ele quiser estudar para tocar música erudita, exatamente. né? É muito legal isso na banda, né, Ju? É muito legal. Inclusive, Fernandinho, tinha como integrantes nessa banda pessoas que faziam baile também, tocavam em conjuntos de baile, em bandas de Aham. baile, né? Que já é uma outra E proposta, aí, uma coisa. e outros também faziam parte de outros tipos de banda, as brass bands, né? As bandas de metais também. Então, essa versatilidade, Fernandinho, essa capacidade me chamou a atenção. Nossa, por que eu não penso numa pesquisa sobre isso, né? Por que eu não vejo o que eu gosto mais e vou pesquisar, né? Vou fazer uma pesquisa sobre isso. E aí, depois do bacharelado, Fernandinho, em clarinete, eu bolei um projetinho, né? E como que eu Uhum. cheguei no projetinho? Eu estou aqui no Brás. Aqui no Brás tem uma igrejinha, uma paróquia muito antiga, é a Nossa Senhora de Cassalute. E Certo. todo ano ela faz uma festa dessas de rua, com pratos italianos, né? Aquelas barracas de macarrão na Ah, que rua. legal. Exatamente. Essas festas são muito tradicionais em São Paulo, né? E aí eu notava que no encerramento dessa festa tinha uma bandinha que tocava no encerramento. Aqui, aqui na rua de casa, né? Aí Uhum. um dia eu fui lá e ver, ué, mas que banda que é essa, né? Qual banda que é essa? Né? Aquele sonzinho de banda tão característico, né? Que a gente conhece ao ar livre. Eu fui lá para ver e vi que eram senhores tocando, né? Eram poucos senhores tocando e eu fui procurar saber quem eles eram. E aí descobri
que era a Corporação Musical Operária da Lapa, e fui pesquisar mais, né? Que banda que é essa? Aí descobri que banda que era, a gente vai conversar, né? Logo Aí daqui a pouquinho. A gente vai conversar um pouquinho. E aí eu falei, nossa, mas que maravilha! Eles são a banda mais antiga de São Paulo. Olha, que Olha só que legal. legal, Você né? não tinha Eles noção disso naquela hora, né? não tinha. Isso foi há cerca de uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. Eu falei, nossa. Então partiu da sua vivência mesmo, a experiência com essa banda, e você se te despertou essa veia de pesquisadora, então na própria banda também. Eu descobri, Fernandinho, que com eles eu teria que estudar a história de São Paulo, né? Um pouquinho de história, né? E Certo. a história também, a história social, a história geral também é uma coisa que, paralelamente à música, sempre me fascinou muito. Então, sabendo que eu teria que estudar história e banda ao mesmo tempo, e tocar ao Uhum. mesmo tempo, pronto, isso me fascinava mais ainda, né? Eu falei, vou mergulhar de cabeça na pesquisa. Essa banda, Fernandinho, é conhecida como uma banda civil, a banda Uhum. de música mais antiga em atividade na cidade de São Paulo, né? Esse ano, em setembro, aliás, o grupo vai completar 140 anos. 140 anos. 140, eles estão na ativa desde 1881, então Olha que é beleza. pré-república, pré-república. Pré-república, exatamente. O trabalho foi orientado brilhantemente pela professora Suzel Riley, né, que é uma referência na etnomusicologia e também nessa área de práticas musicais locais. E o trabalho foi uma etnografia, então eu me integrei à banda, fui convidada a fazer parte junto com eles, né? Eles me acolheram com muito carinho, eu participei dos ensaios, das apresentações, e aí foi uma festa. Toquei em procissões, em festas Uhum. religiosas, em festas comunitárias, em festas italianas do macarrão. Opa! Esse é o lado bom Toquei do trabalho em de campo, blocos hein, de gente? carnaval. Oh, nossa, demais. Que Fernandinho, legal. Ô, Ju, foi. você. Não, Eu, Pode eu, falar. eu, eu vou jogar uma pergunta que eu acho que tem com o que você vai dizer. Você tocou em um ponto aqui, em um termo que é muito da academia, que você falou, né? Foi uma pesquisa etnográfica. E só Aham, para explicar, assim, basicamente para o pessoal, né, o que é uma pesquisa etnográfica, acho que é importante, porque às vezes a gente tem aqui, aham, eu recebi vários comentários nos últimos vídeos aqui do canal, do Viva a Banda, o pessoal aham. querendo pesquisar. Oh, eu toco em banda, eu queria pesquisar. Então, se você puder fazer uma explicaçãozinha pra gente o que significa isso, seria interessante. Claro. A etnografia seria, em termos bem curtos, Aham, uma escrita, seria um estudo, uma escrita, um estudo, um registro certo. descritivo da cultura de um determinado povo ou de uma determinada comunidade. Então, quando você fala em etnografar, você vai se inserir nessa cultura, Você vai nessa participar comunidade, daquilo. nesse grupo, exatamente, e você vai observar participando. E Uhum. aí, observando, participando, você vai escrever e descrever sobre essa comunidade. Olha, Ju, tem Então, uma coisa interessante que ajuda para o pessoal que está querendo começar em pesquisa, claro, porque tem também a pesquisa que é um pouco mais próxima do trabalho de campo que eu fiz, que ela é muito observacional. aham, E tem essa diferença, né? Tem o trabalho de campo de observação que ele é meio de fora, ele não tem tanto essa coisa de participar e tal. Então, quando se fala da pessoa se inserir naquele grupo, a gente está falando de uma abordagem etnográfica. exatamente, exatamente. E aí, durante toda essa participação, essa inserção nessa cultura, a Certo. gente vai ah,
concomitantemente, registrar tudo que a gente está vivendo, né? Então, eu fiz lá os diários de campo, eu levava a família para poder filmar, tirar foto, né? Eu mesma tirei muitas fotos, fiz muitas filmagens, os entrevistei, que foi uma coisa assim maravilhosa, né? Foi Riquíssimas eles entrevistas, concederem né? entrevistas, muito legal. Claro, você tem que transcrever tudinho depois, né? É um trabalho meio pesado, mas ele é nesse trabalho também que a gente aprende, né? Bom, Sistematiza aquilo que a gente vivenciou todos os exatamente, dias, acaba né? organizando todo esse estudo, né? Dá Então, até seria, para. em linhas gerais, Não, eu ia dizer assim, dá até para fazer um paralelo explicando para o pessoal que quando fala em ciência, o pessoal está muito acostumado com as ciências biológicas, com reações químicas e vai para o laboratório com aquele cabelo igual do sim, Einstein, né? O cientista maluco, o pessoal está muito acostumado com esse estereótipo do cientista maluco, mas a gente, quando tá lá na banda tocando, você está fazendo a pesquisa, você também é o pesquisador e de certa forma, essa é parte do nosso laboratório, né, Ju? é, Observar e depois trazer isso pro seu home office, ali pro seu escritório, para você detalhar os dados, separar, ó, isso aqui é uhum, importante, isso aqui não é. É o nosso laboratório, né, Ju? O exatamente. laboratório de humanas, né? De artes. Exatamente. E eu não vejo, Fernandinho, outra forma. Eu não me enxergo a ter feito essa pesquisa se não fosse dessa forma, sabe? De perceber com eles a vida deles, como eles funcionaram e como eles funcionam. Se você quiser mostrar o próximo Vamos lá. PowerPoint, tem a capa da dissertação. Ah, Ela ótimo. está disponível, né, na web aí para quem quiser. E depois também eu posso colocar no chat o link, né, para quem quiser Vamos colocar. A gente acessar. põe na descrição dos vídeos todos. Uhum, aí eu coloco. Aí o próximo, Fernandinho, tem a foto da fachada da sede da banda. Olha lá. Para quem é da Lapa, conhece a Lapa, essa casinha tão bonitinha foi tombada pela prefeitura, né? Pela Aham. prefeitura de São Paulo e fica atrás do shopping da Lapa, do shopping center da Shopping da Lapa. Lapa. Tem até Isso. umas pessoas com instrumento ali pintado, né, na parede lateral. Aham. Uhum. Aí o próximo é por dentro dessa casinha. Ah, tá. Aí já é o ensaio, olha lá, ó, todo mundo Isso. E uniformizado, que coisa linda. essa foto é um ensaio antes de uma apresentação, antes da gente sair para uma apresentação. Por isso que o pessoal tá arrumadinho, tá Aham. bonitinho. É a última passada. Isso, exatamente, Que exatamente. bonito. E aquelas tubas ali expostas também, né? Todo estilizado o espaço, né, Ju? O uniforme lá no fundo também, muito bonito. E se o pessoal perceber, Fernandinho, é uma banda, é uma bandinha, aqui no sentido carinhoso, Aham, claro. bem tradicional mesmo, né? Uhum. Tem aí ainda os sousafones, tem uns senhores aí mais idosos, né, que são as pérolas da banda. Eu aprendi Claro. muito com As eles, com o histórias depoimento vivas, né? deles. Exatamente. Fernandinho, na dissertação, eu tratei da história da banda, né? Eu fiz um Certo. histórico do aparecimento, da atuação deles durante todo o século XX, mas o foco principal no trabalho foi na atualidade, né? Na dinâmica da banda atual, né? No que eles Certo. são e no que eles fazem atualmente, né? E aí, como a gente percebeu pelas fotos, a boa parte deles são idosos, né? E aí, por conta disso, eu fui orientada pela professora Suzel a Uhum. direcionar a pesquisa para a questão da terceira idade, né? Nós percebemos que nesse momento a gente está no isolamento, né? Todo mundo está num momento
bastante sensível e triste, mas em termos gerais, a banda ela está ativa, né? Uhum. Então, e como a gente percebeu que eles fazem música também para ter alguma coisa para fazer durante a velhice, então a gente decidiu centrar também nessa questão, né? E aí, Fernandinho, como todo trabalho acadêmico, stricto sensu, deve ter uma pergunta, né, uma problemática para ser respondida, então tem um próximo PowerPoint. Eu tinha uma perguntinha para responder, né? Eu não sei Qual se tá era? aparecendo aí, Ju. Eu tô compartilhando. Será que deu certo? Tá aparecendo. Tá? Ah, Tá então tá certo. aparecendo, tá aparecendo. Então, eu tinha uma perguntinha para responder, né? Que era o que dava base para todo o trabalho. Essa perguntinha era: qual era o papel da banda para os integrantes? É uma pergunta muito simples, mas foi a pergunta que me ajudou a fazer a pesquisa, a etnografar o grupo, né? É entender o Então, a grupo, né, Ju? proposta foi exatamente. Então, eu fui lá descrever e contar como a atividade musical numa banda como essa se faz importante para a terceira idade. E aí, Fernandinho, eu tenho uma foto. Essa foto é num centro cultural na Lapa. Certo. Ali é um concerto mais tradicional, né? Que a gente apresentou ali diversos repertórios. Esse é um contexto de concerto mesmo. Aham, já Aí a está na apresentação. próxima, esse é um contexto também de concerto, mas foi num condomínio no Alto da Lapa. Esse condomínio de escritórios convidou a banda para ir lá se apresentar. E aí, com todo prazer, a banda foi, né? Uhum. Bom, Fernandinho, essa banda, esse grupo, indo para a questão mais histórica, né, nasceu ali no auge das imigrações, da industrialização, das ferrovias, né, no auge do movimento operário em São Paulo, ali entre o Império e a República. Certo. Tem um PowerPoint com algumas datas. Surgiu, então, ali entre o Império e a República, né? E assim como dezenas de bandas na cidade de São Paulo, surgiu como uma banda formada por trabalhadores de fábrica, né? Tinha lá os trabalhadores de fábricas, de oficinas, de tecelagens, né? Aquele momento ali era o auge das imigrações italianas, né? E surgimento também da cultura operária, da cultura anarquista, dos periódicos anarquistas, né? Aham. Inclusive, Fernandinho, muitos músicos nessa época que eram integrantes de bandas operárias eram tipógrafos e gráficos e trabalhavam também a esses jornais anarquistas, né? E era também essa época das associações mutualistas e recreativas. Então, esse momento na cidade de São Paulo foi muito interessante e importante para o nascimento de bandas operárias. E aí, foi nesse meio operário, nesse meio do nascimento do trabalho assalariado, né, das greves operárias e dessa cultura proletária, que a banda da Lapa surgiu. E aí, o próximo PowerPoint tem umas datas. Oficialmente, Fernandinho, e segundo a memória social do grupo, a banda surgiu em 1881, né? Certo. Isso foi por uma ocasião de uma apresentação de 7 de setembro no Largo da Lapa, né? Certo. E como que foi isso? Alguns trabalhadores da antiga linha Santos Jundiaí, na época Certo, linha de chamava trem, São né? Paulo Railway. Isso, exatamente. Aham. Hoje em dia é tudo CPTM, né? Aham, é Mas verdade. nesse momento era São Paulo Railway.
E aí esses trabalhadores eram músicos, né, músicos imigrantes, e eles se juntaram ali para tocar na Lapa nessa data. E na ocasião nomearam o grupo como Lira da Lapa. Lira da Lapa. Essa foi a fundação, então, que está anotado extraoficial. Extraoficial. Por quê, Fernandinho? É uma versão um pouquinho questionável, né? Porque não há documentação oficial que ateste esse evento. E a gente fala que é extraoficial porque essa informação passou de geração em geração, foi passando, né? Então a gente não joga fora a informação passada, né, de geração em Com geração. as pessoas, né? A gente considera a memória social, Claro. isso ficou registrado, né? Então a gente considera sim. Eu pesquisei em muitos jornais antigos, por exemplo, aí para o pessoal que é historiador, né? Eu pesquisei o Correio de São Paulo, o Correio Paulistano, eu pesquisei a província de São Paulo, antes de ser o estado de São Paulo, né? O Estadão. Eu tentei algum documento da São Paulo Railway, também tentei vários documentos de ferrovias, de funcionários, nada. Eles não possuem documento oficial desse período. Então a gente Nenhum considera aí registro. o que foi passado entre as gerações. Ou Né? seja, as pessoas, principalmente aqueles integrantes mais antigos, têm isso da memória dos outros, do pessoal que estava lá na época, de repente os pais, né, que tiveram, e a história vem carregando. E a importância da sua pesquisa para Exatamente. não se perder, porque agora tem o seu registro histórico, né, Ju? Do relato dessas Uhum. pessoas, preservando um pouco dessa história, né? Exatamente, Fernandinho. E aí, como a gente estava ali naquela coisa, finalzinho de império, final de escravidão, começo da República, imigrações, a banda teve outros nomes, né? Como foi proclamada a República, aí passou sendo Banda 15 de Novembro. Certo. Depois, como tinha muita gente funcionária da São Paulo Railway, então ficou Banda dos Funcionários da São Paulo Railway. E aí, finalmente, em 1914, Corporação Musical Operária da Lapa. Aí sim começam a ter os registros, né? O primeiro, aliás, o primeiro registro é um documento de bronze, que é a Olha, plaquinha uma que fica placa. na frente da banda. Olha, Isso, essa placa, uma relíquia histórica, né? exatamente. Essa placa tem a data de 1914, juntamente com o nome Corporação Musical Operária da Lapa. Olha que interessante. Ô, E Ju, só pra aí, gente tentar deixar um pouco mais didático o pessoal que estiver assistindo, você pode falar os nomes anteriores em sequência? Tipo, primeiro esse nome, que eu já esqueci. claro, Lira da Lapa, Lira da Lapa. aí Banda 15 de Novembro, isso foi por conta da proclamação, Da né? proclamação. Aí depois, Banda dos Funcionários da São Paulo Railway, e finalmente, Corporação Musical Operária da Lapa, que Muito é o bem. nome até hoje. Muito bom. Aí, Fernandinho, de lá para cá, a banda passou por pelo menos 3 fases. Na dissertação, eu chamo essa primeira fase, né, de fase de ouro. Por quê? Teve a construção da sede pelos próprios músicos. Ela foi inaugurada em 1930, né? Feita em mutirão pelos músicos integrantes. Exatamente. O terreno foi doado por um imigrante italiano da região. Ele amava Certo. as artes, né? O nome dele é Nicola Fess, e ele doou esse terreno e os músicos fizeram a sede. E aí era também o período das outras bandas operárias tocarem, né? Então tinha lá muitas apresentações. Então a banda tocava nas praças, nos coretos, fazia bailes de carnaval, tocava em jogos de tômbola, fazia procissões, tocava em eventos beneficentes. Tocou inclusive, Fernandinho, olha só, uma coisa que não é praticada, graças a Deus, hoje, né? Tocava no asilo de expostos da Santa Casa. Aí o pessoal que está nos assistindo, né, os mais antigos, sabem muito bem o que é isso, né?
uma coisa horrível. E a banda tocou em favor do asilo de expostos da Santa Casa. Então foi uma frase muito produtiva ali, a era de Vargas, né? E depois, com o auge das gravações, né, do rádio, da TV, né, do advento desses meios de comunicação e também dos instrumentos elétricos, e também do aparecimento de novos gêneros e ritmos, né? Ali eu já estou falando, claro, ali já dos anos 60, começou o contrário, começou uma época de decadência, né? Por conta justamente também desses aparecimentos, né? Dessa saturação sonora, né? Tem uma coisa, claro. Um parêntese só para não deixar de interromper. Como assim? Imagina! E tem uma coisa que é importante falar, que a banda se manteve na fase de ouro até mais ou menos 1960. É importante ter um contexto interessante a gente colocar aqui. Em 1902, até 1920 mais ou menos, é a fase de gravação mecânica, de gravações mecânicas aqui no Brasil. Sim. Que antes disso, o que tinha para se ouvir música eram as bandas, né? A forma de ter acesso à música mais democrática, né? Isso o Regis Duprat, o Francisco Ortiz vão falar bastante. Eram as bandas. Aí, quer dizer, surge as gravações mecânicas como uma opção que vai disputar esse espaço com as bandas. Depois vem as rádios comunitárias, vem o disco, a TV em 1950, mais ou menos 52, se não me engano, 51, 52 no Brasil. Quer dizer, o que era um espaço só da banda passa a ter vários outros meios de comunicação e talvez esteja ligado a isso. Mas mesmo até 1960, a banda se manteve ainda em plenas atividades, forte, né? Sim, Fernandinho, exatamente, exatamente. E claro, né, até 1950, 60, o que tinha acontecido também? Aquela velha guarda já estava muito idosa, a banda, o conjunto também já tinha perdido muitos integrantes, né? Muito material também já tinha sido extraviado, né, as partituras, né? E começou também, por conta dessa saturação sonora, também a banda passou a ter menos apresentações, né? Então, o grupo foi sendo reduzido gradativamente, né? Imperceptivelmente, se é que eu posso dizer assim, né? Aos pouquinhos, né? E aí, quando a gente chega nos anos 2000, os poucos que sobraram perceberam, Fernandinho, que o grupo precisava de ajuda, né? Então, mal ou bem, eles ainda faziam apresentações, eles ainda queriam tocar. Então, queriam manter, né, claro, a tradição, a história toda. Sim, eles se mobilizaram, eles entraram em contato com os comerciantes da Lapa, com o poder público, né? Foram também atrás de políticos, da imprensa, né? E conseguiram algumas coisas, né? Algumas ajudas. E aí, bom, nesse momento, eles estão entre mais ou menos 20 componentes, né? Tem umas fotos, se você... Vamos seguir aqui no slide mesmo, né? Pode ser, pode ser. Essa foto, Fernandinho, é uma foto da década de 60, né? Ainda durante o regime militar. É uma foto que eles estão em frente à matriz, a igreja matriz da Lapa. Bem no centro está o maestro Victor Barbieri, que foi um dos regentes da banda. O Victor Barbieri foi o autor do hino da Lapa. Olha que legal. É esse... Legal, né? É esse, parece que ele tá com a batuta na mão? Sim. Do lado desse percussionista agachado, né? Sim. É muito interessante essa foto, né? Aí, a próxima...
A próxima, a gente tem, é um contexto bem contemporâneo. Essa foto é de 2017, é uma procissão, Fernandinho, Olha, que na legal. freguesia do Uó. Muita gente, eu vou me dirigir aos paulistanos agora, Aham. né? Muita gente, talvez porque São Paulo é tão grande, né? Uma megalópole, mas tem alguns eventos tradicionais na cidade de São Paulo, e esse é um. É Um uma, deles. é uma festa do Divino Espírito Santo e a banda está tocando no encerramento à noite dessa festa do Divino Espírito Santo. Então está Aliás, saindo em procissão. tradicionalíssima da presença das bandas brasileiras, principalmente as bandas históricas, na festa do Divino Espírito Santo. Isso está registrado em É, ampla bibliografia. exatamente. Inclusive também, né, Fernandinho, na literatura brasileira também é Aham, registrada, né, isso. as festas do Divino. Tem Aí a um. Ô, Ju, próxima, só Fernandinho. para a gente passar na próxima, tem um livro que eu lembrei, que é a da professora Lilia Schwartz, historiadora da USP, que o Ah, livro de sim, pós-doutorado brilhante. dela é As Barbas do Imperador. Ela fala sobre o período do imperador, né? E tem Aham, uma gama uhum, de anotações e de referências sobre banda importantíssima. Eu uso sempre, adoro esse livro, muito maravilha. bom. E fala, Ai, o bem link é que ele lembrado. fala dessa festa, Divino Espírito Santo. Antigamente era conhecido como Festa de Deus pela Igreja Católica, né? Aham, Parece que aham. só depois passou-se a usar esse nome. E é um desses casos que você falou. É um registro histórico, não específico de banda, mas que fala de banda toda hora, e todo momento. Sim, aí esse outro contexto é um contexto de concerto num centro cultural lá na Lapa, né? O Certo. Tendal da Lapa. Aí não sei se tem uma próxima. Vamos ver. Tem mais A uma? próxima Opa! foto. Esse é um contexto bastante interessante. Essa foto é de 2018 e é um carnaval. A banda está conduzindo um bloquinho de carnaval pelas ruas do bairro do Bexiga, em São Paulo. Olha, que Esse é um legal. contexto, Fernandinho, que a banda vem atendendo desde que a banda é banda, né? A Sempre. Corporação Musical Operária da Lapa sempre atendeu o carnaval desde que Uhum. ela foi fundada e continua até hoje. Então, eu, como a pesquisadora da banda, achei isso super interessante. E até então, agora, uma experiência pessoal, eu não tinha, como clarinetista e como musicista de banda, participado de bloquinhos de carnaval. E foi uma experiência maravilhosa, né? Cansativa, Daí imagino que eu poucas vezes muito fiz cansativa. longas marchas assim. Imagino que seja bastante pesado. É, é, a gente percorreu várias ruas ali do bairro, né? Eu estava acompanhada com a lira, né? Uma partitura pequenininha, acoplei uma lira no Aham. clarinete, né? Muitos também colocaram para a gente não se perder, né? Nas marchinhas, Ficar de olho. mas vai que vai, né? Ah, não, não tem um costume, a molecada de hoje em dia gosta de prender na camiseta do outro da frente, né? Quando, pelo É, menos quando tá em marcha, quando tá em forma, funciona, né? Então, Fernandinho, esses são os contextos principais da banda, De né? atuação, né? De atuação da banda. E Então, aí, uma coisa interessante é que é muito clara, é claro que é uma foto só, mas esse trompetista aqui, aqui mais aparente aqui do lado direito da foto, o pessoal tá muito animado, muito alegre, tipo, não é uma obrigação, vamos lá tocar, existe uma satisfação grande dos componentes em atender exatamente, essas demandas, né, Ju? Fernandinho, você tocou no ponto que eu ia comentar. Exatamente. É, foi.
através desses contextos, Fernandinho, durante a pesquisa, que eu consegui responder a perguntinha, né, a problemática do trabalho, qual que era o papel da banda para esses componentes, né? Através dessa convivência nos ensaios, nas apresentações, né, num contexto como esse, por exemplo, a banda para eles tinha se tornado um espaço de prática de lazer, de prática de entretenimento também. Né? Eu descobri com isso, com essas atuações, que o que mais eles queriam era tocar, era servir as comunidades que os convidavam. O que mais eles queriam era socializar entre eles, era se encontrar para tocar. Isso que você acabou de falar, né? Acabou de Manter a comentar. banda, funcionar, tocar, estar na sociedade, ter o seu espaço ativo, né, Ju? Exatamente, exatamente. Aí, Fernandinho, eu terminei o trabalho dizendo que eles fazendo tudo isso, né, que a gente mostrou nas fotos, né, e socializando, e tocando feliz, né, tendo algo para fazer, eles podiam se sentir úteis nessa velhice deles, né, nessa aposentadoria deles. Então, eu cheguei no final do trabalho dizendo que a banda de música é uma forma também deles entenderem melhor o envelhecimento deles, né? Que eles só querem se reunir para ver os companheiros, eles querem jogar conversa fora, eles querem tocar um dobrado, eles querem carregar um santinho na procissão, eles querem carregar um bloquinho, né, pelas ruas. É isso Fazer o que sempre fizeram, né? exatamente isso basta para que eles estejam bem. Aí eu queria até fazer uma propagandinha deles. Eles têm um Facebook, Opa! eles têm um canal no YouTube. Aí, para quem estiver nos assistindo, né, e também vai nos assistir, né, depois, é só digitar lá no buscador Corporação Musical Operária da Lapa e aparece tanto o Facebook deles quanto o canal. Muito bom, a gente vai fazer uma edição cuidadosa, com muito carinho desse episódio, que está sendo muito, muito gostoso de gravar, de conversar, e vamos colocar na descrição do vídeo aqui, pessoal. Pode olhar aí, vai estar o link do Facebook, o site, tudo que for possível a gente colocar para vocês se aproximarem da banda, conhecer, ver mais foto, com certeza deve ter mais vídeos, mais coisas, né, Ju? Bom, Fernandinho, mas o que ficou dessa pesquisa para mim, né? Como clarinetista de banda, musicista de banda, que aprendizados essa etnografia me trouxe, né? Eu poderia apontar vários aspectos, né? E muitas descobertas também para o estudo das bandas e das formações instrumentais, e que eu considero que são indispensáveis, inclusive também, Fernandinho, para a musicologia e para a antropologia. Um fator preponderante, Fernandinho, que eu apontaria é como a formação banda de música, mesmo sendo um dispositivo, vamos chamar assim, né? Um dispositivo. Quem fala assim é o Vicente Salles, né? Mesmo a banda sendo um dispositivo eficiente para o aprendizado musical, a gente descobre que ela é também um dispositivo que forma arranjadores, compositores, regentes, copistas, arquivistas, professores, pesquisadores. Então, muitos músicos também de grandes orquestras e outros importantes pesquisadores vieram de bandas, não é? Surgem dessa E origem. aí, então, isso eu achei extraordinário. O que me chamou muita atenção também nesses estudos, né, nos seus estudos, por exemplo, nos estudos de outros colegas, né,
e desse amplo universo das bandas, é a incrível capacidade, Fernandinho, que a banda tem em se conectar com expressões populares, com manifestações diversas, né? Além de culturas populares, também manifestações religiosas, né? Pelas fotos a gente viu aí as procissões, né? A gente tem na literatura, em outros trabalhos, as bandas atendendo a manifestações religiosas, né? E esse também termo que você usou, a flexibilidade, adaptabilidade, predisposição ao espaço público, é exatamente isso, né, Ju? Sim, Fernandinho. De se atender demandas, às vezes, que na sociedade, fora do contexto da banda, são até contraditórias, mas a banda está nos dois espaços congregando o repertório de ambos, né? É incrível, Fernandinho. Aliás, você falou de contraditória, nós vamos entrar numa contradição. Opa! Quem nos ouve, quem nos assiste, vai ver como que é incrível. Tem um autor britânico, muitos conhecem e se apoiam nele nas pesquisas, Trevor Herbert. É um professor, musicólogo, trombonista, especialista no estudo das brass bands inglesas, né? Opa, quero muito conhecer mais. Sim, ele é ótimo. O pessoal de metal, os trompetistas, os trombonistas, né? Os tubistas gostam muito dele. Os eufonistas também amam ele. Ele é bastante citado, né? Nos estudos das brass bands. Ele, nos estudos que ele fez a respeito das bandas britânicas, ele chamou a todas essas características de banda, né, por ela ser flexível, adaptável e predisposta ao espaço público, ele chamou isso de domínios da performance. Olha que legal, que está no próximo aqui, né? Isso, exatamente. Ele diz, Fernandinho, que um domínio da performance existe quando uma tradição de fazer musical, de prática musical, é estabelecida, está estabelecida. Então, esse primeiro ponto da banda ser flexível, né, essa flexibilidade seria no sentido, por exemplo, tem vários pontos, né, mas um deles seria no sentido do repertório, né? A gente toca quase de tudo em tudo, né? Então a gente tem lá as transcrições de sinfonias, né, de obras eruditas, a gente tem os arranjos, a gente tem arranjos de samba, arranjos de música pop, a gente tem os temas de filme, a gente tem as peças originais para a banda, né? Banda. Alfred Hitchcock, né? A novena da vida aí, né? As super sinfonias para banda sinfônica. E claro, a gente tem marcha, dobrado, hino, a gente tem as marchinhas, né? Etc, 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 né? Exatamente, teve a live, né? A live dos repertórios e do contextos de performance, né? Que foi feita, e vocês comentaram, né? Do amplo repertório das bandas, né? E dos contextos de performance. E nós, como integrantes de banda, a gente aprendeu, não é, Fernandinho, a se adaptar, a tocar esse amplo repertório, né? Verdade. Há bandas, inclusive, especializadas só em marchas, né? E outras em música popular, mas a gente, como bom furioso de banda, a gente aprendeu a tocar quase de tudo, não é? A Furiosa é a que congrega todas essas linguagens. Aliás, tem uma discussão bastante interessante do professor José Antônio Pereira, o maestro Pereira, né? Na dissertação de mestrado dele. Ele também discute isso que a gente está falando. O fato da banda tocar... Aí entra aquela contradição. O fato da banda tocar N estilos musicais, né? Um vem pelo outro, o outro vem pelo um. Os músicos desenvolvem habilidades porque são obrigados a tocar ou tocam já porque tem a habilidade, porque tem essa capacidade. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é. Essa é a banda, né, Ju? Não... Exatamente. E aí, dentro dessa flexibilidade, Fernandinho, a gente tem o elemento da sonoridade, né?
Uma banda detém um domínio da performance quando ela tem também uma sonoridade definida, né? E aí o que seria isso? Eu explico, né? Esse som de banda, sopros e percussão, né? Os sopros, madeiras e metais, e aí a percussão. Isso, para o Trevor Herbert, isso seria um produto histórico, né? A gente está falando daquele sonzinho de banda, né? Que a gente tanto conhece, né? Aquela sonoridade de banda tão familiar ao ar livre, né? Aquele som misturado, Misturado de com clarineta, pipoqueiro, com com trompete, com ambiente, sax. com ambiente, né? Notas estranhas ao acorde. Exato, e A importantíssimas afinação notas. que se dissipou, né? Aquela afinação que dissipou. Porque o ambiente não é aberto, Essa né? sonoridade de banda, exatamente. Então, essa sonoridade de banda, Fernandinho, ela é histórica, né? Ela surgiu ali já no final do século XIX, e isso foi sendo trazido para cá, né, para os tempos atuais. Então, todo mundo sabe que tem uma banda, né, que é uma banda. E aí, junto com essa flexibilidade, a gente tem o formato da banda, que é um formato definido, né? Essa coisa de banda ser formada sempre por sopros e percussão. Isso está dentro também da questão da adaptabilidade, né? Mesmo aí com as variantes de banda, né? Banda sinfônica, banda musical, brass band, marching band, bandinha de coreto, né? É banda, né? Esse Banda. formato de sopros e percussão nunca vai mudar para ser banda, né? Por Sempre mais que é tenha banda. combinações Variações, diferentes, mas é sopro e percussão, né? isso, exatamente. Então, essa adaptabilidade e essa agilidade seria no sentido da sua instrumentação, né? Nós, por exemplo, não precisamos, né, Fernandinho, de eletricidade, né? E, às vezes, dependendo do contexto de performance, a gente não precisa nem distante, dependendo do que for, né? A gente chega, Exato. monta e toca, E né? toca. Então, por isso que a banda é tão ágil, né? Ela não requer tanta tecnologia assim, né? Tanta coisa, né? Ligar na tomada, né? Colocar várias coisas ali para que ela funcione, né? A gente chega na praça, a gente abre o instrumento, né? A gente afina rápido daquele jeito, Rápido. né? Por aproximação, né, Ju? A gente afina por aproximação, porque o pessoal tem que considerar que sopro, gente, ele afina só depois que aquece. Então vai tocando, no final vai estar belezinha. No final é que tá bom, No né? final que tá bom, mas daí Quando acaba. acaba de tocar, aí tá bom, né? Aí a Exatamente, essa gente é a sai banda. marchando, sai atrás do andor, né? A gente chega de repente, né? Então, seria nesse sentido a questão da adaptabilidade, Fernandinho. E aí, o ponto que eu considerei mais importante, né, tanto na pesquisa quanto nesse amplo universo das bandas de música, é que a banda ela é predisposta ao espaço público, né? Bandas sempre se apresentaram e sempre se apresentarão em espaços públicos e ao ar livre, né? Muitos eventos que requer banda, né? As procissões, a gente já citou aqui bastante, né? Os desfiles, as festas da comunidade, a inauguração Inaugurações, né? de alguma coisa, né? Das escolas, dos hospitais, né? Isso tudo acontece ao ar livre. E aí, Fernandinho, isso talvez não, com certeza, é o que distingue a banda de outras formações instrumentais, né? De outras Claro. formas de prática musical. Então, lá na pesquisa, o que eu pude aprender com esses pontos, né, e que agora a gente está tendo essa oportunidade de divulgar, é que essas características que aparentemente são tão simples e óbvias, porque é óbvio, é muito simples e óbvio, mas
as bandas sempre prosperaram ou estiveram em evidência exatamente por causa dessas características. E elas sempre foram requisitadas por causa dessas características, né? Desses aspectos, o relacionamento com o público. E aí, Fernandinho, seria o que Trevor Herbert fala, que ele chamou isso de constância das paisagens sonoras, né? Esse relacionamento com o público, porque banda, além de se apresentar por se apresentar, né? A questão da arte pela arte, né? Seja no coreto, na praça ou no teatro, ela sempre está em função de alguma coisa, não é? Sempre. Ela tá na escola, tá no baile, tá no concerto didático, tá junto com o Santinho A, o Santinho B, né? Conduzindo o andor, a procissão, tá no bloquinho, tá acompanhando um batalhão marchar, tá ajudando uma igreja a abrir o culto. Então, Fernandinho, nesse sentido, a banda também, olha só, estaria contribuindo para a qualidade de vida daqueles que tocam e ouvem, né? Nós que somos furiosos de banda, e você que é regente de banda, por exemplo, eu imagino que você sempre insere novos repertórios. Sempre. Não é? Nas suas práticas. Então, isso seria uma forma de constância, né? A sonoridade é de sopros e percussão, os contextos de performance são quase os mesmos, mas a banda ela se renova de tempos em tempos, né? A partir do repertório. E mesmo que as bandas se renovem, não apenas no repertório, mas no vestuário, né, o uniforme, os elementos que definem a linguagem musical da banda, eles permanecem constantes, né? Aí a gente vem para aquela coisa, né, que você comentou lá atrás, de ambiguidade, né? E tudo isso seria também aquilo que o Trevor Herbert chama de durabilidade da musical make-up. Make-up a gente entende muito por maquiagem, né? Maquiagem, mas aqui seria a forma da banda, a constância do formato da banda. Então, é exatamente tipo a identidade por causa dela. do que... Exatamente, né? É exatamente por causa do que a banda faz e do que ela toca. A banda é um conjunto impermeável à mudança, apesar de apreender, de incorporar novos repertórios, né? Sempre, ela conserva seu formato e sua sonoridade. Então, em resumo, né, um resumo muito simples, a banda é um conjunto que não muda, mas se renova sempre. Então, aí a ambiguidade, né? E muitos, né, em má língua diria, a banda é coisa velha. Não, a banda não é coisa velha. Ou ela pode ser velha, mas ela é nova por conta dos repertórios que ela faz, que ela toca, e por conta dos contextos que ela atende, né? Essa fama da banda, Fernandinho, citando um pouquinho ainda do Trevor Herbert, esses estudos de banda dele, né? E que a gente percebe aqui no Brasil, a gente vê também que não aconteceu de repente, né? Esse relacionamento com o público e essa predisposição ao espaço público. Foi um processo que ele foi, de certa forma, a gente pode dizer que foi alimentado, né, por alguns eventos, né? A gente sabe que teve as guerras, teve os eventos militares, né? Tem as festas de santo, né? Tem os feriados, teve as revoluções, né? Então, foi aí que se deu a relação com o público, né? A relação mútua com o público. Então, Fernandinho, durante a minha pesquisa no mestrado, né, estudando imigração, o operariado e também as greves, né, e toda aquela coisa da cultura anarquista, eu pude verificar que muitas bandas formadas por trabalhadores,
tocavam, por exemplo, em protestos, em greves, em piquetes, em manifestações, né? E os organizadores adoravam porque ajudava na mobilização e a chamar mais gente. Então, esse papel do público tem uma importância especial, né? Então, eu acho que o público, ele caminha junto também com a história das bandas, né? As interações criadas, né, nessa relação ajudaram a formar também a banda de música, né? E todos os elementos que compõem a banda de música, né? Então, o que a gente pode, talvez, concluir nesse sentido, que a banda de música tem um relacionamento íntimo com o público, né? Ela tem proximidade com o público e a banda necessita do público para ser banda, né? Para ser banda. Então eu acredito que é por isso que as bandas de música são tão especiais, né? E eu particularmente acredito também que é por tudo isso que a banda de música tem despertado, Fernandinho, tanto interesse na academia, né? Interesse a produzir trabalhos. A gente sabe, né? Você sabe que nem sempre foi assim. Verdade. Mas de um tempo para cá, graças a Deus, muitos colegas de banda, né? Companheiros de banda, regentes como você, integrantes de banda, como nossos colegas, passaram a produzir trabalhos nessa área, né? E, claro, isso é uma coisa muito importante para a posteridade. Exato, esse registro, esse entendimento de que a banda, para além dos fazeres musicais, e às vezes a gente vê ali na apresentação e tal, e tudo isso que está por trás da identidade da banda, do make-up da banda, como você falou usando o Trevor, ela é posta numa movimentação social. Tem uma coisa que me veio à mente aqui, claro que vai ficar para uma outra ocasião a gente debater mais isso, mas quando você falou das manifestações, eu lembrei de uma história aqui, que a primeira torcida de futebol, a primeira torcida organizada de futebol do Brasil surgiu com uma charanga, que é a charanga do Flamengo. Então, fica aí pro pessoal pesquisar no YouTube, tem um mini documentário sobre a charanga do Flamengo, que foi a primeira, então quer dizer, essa movimentação de agregar as pessoas, de chamar a atenção das pessoas para aquele movimento, né? Muito legal isso. Ju, nós estamos caminhando para os minutos finais. Vou dizer para você que foi uma conversa incrível, muito bom ouvir tudo isso de você. E se a gente não tivesse feito mestrado na mesma época, eu poderia dizer que um copiou as coisas do outro, porque tem muito diálogo, muita coisa no mesmo sentido. E como é bom a gente poder encontrar esses pontos de conexão entre as pesquisas e se reafirmando, né? Nas pesquisas alheias dos nossos companheiros. Quero abrir mais uma vez, se você trocar tiver... as figurinhas. Trocar as figurinhas. Aliás, vamos convidar aqui mais uma vez. A Juliana está junto comigo em um projeto novo, junto ao Centro de Estudos, Centro Latino-Americano de Estudos sobre Culturas. Nós estamos iniciando um grupo de estudo, um grupo de pesquisa científica sobre banda de música. Estamos iniciando esse projeto no final do primeiro semestre de 2021, a gente não sabe quando você vai assistir esse vídeo nosso, mas final do primeiro semestre de 2021, procure a gente, entre em contato, manda e-mail, mensagem que a gente pode encaminhar. Se você é músico de banda, tem vontade de fazer pesquisa, de entender esses processos todos, como a Juliana contou aqui da pesquisa dela pra gente, é só chegar junto, é só mandar mensagem que a gente vai se conectar cientificamente. Quero abrir então mais uma vez, Ju, para você o microfone, se você tiver considerações, agradecimento, depois você vai passar o link, a gente vai colocar todos os links, contatos da Juliana, contatos da banda, tá bom? Fique à vontade. Fernandinho, bom, eu acredito que em tempos tão difíceis e obscuros, em que a anticiência se manifestou de forma tão belicosa,
Discussões, trabalhos e pesquisas apoiadas na ciência ajudam na politização e no engajamento. Então, obrigada por mais esse convite, obrigada por sua generosidade em me ouvir. Essas lives abrangendo os vários universos, né, temas e tópicos das bandas de música têm sido ótimas, né? E é um alento, um aprendizado e também uma diversão para todos que gostam de banda. Então, viva a banda! Viva a banda de música! Valeu, Ju, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nos procure nas redes, o site é vivaabanda.com.br. Tá no Instagram, Viva a Banda, estamos no Facebook, lá você pode chegar no nosso grupo de WhatsApp também. Enfim, procure-nos, conectem-se conosco e viva a banda de música!